Olá pessoal, meu nome é Isabela. Eu criei o canal Bookmaster para poder compartilhar um pouco sobre minhas leituras, sobre o meu dia a dia. E na semana passada foi meu aniversário, dia 30, eu fiz 27 anos e quis aceitar esse desafio de 30 livros antes dos 30. Então eu botei uma meta aí de 10 livros para cada ano, né? Acho que vai ser uma meta fácil de cumprir. E eu fiz aqui uma listinha, uma colinha dos livros que eu separei para colocar nesse desafio. E não é nem o primeiro, são os primeiros livros dessa lista. São os livros do Harry Potter, que eu amo os filmes desde novinha, gosto muito, sou muito fã e eu nunca li nenhum livro, né? Então eu preciso cumprir essa meta, né? Assistir todos os filmes e nunca ler o livro é vergonhoso. Então eu botei eles como os 7 primeiros, porque se eu colocasse 7 livros numa única posição, eu acho que pra mim, pro meu ritmo de leitura, ficaria um pouco puxado. Outro livro que eu coloquei foi As Crônicas de Nárnia. Lembrando, eu não tenho a maioria desses livros da lista, então eu vou ter que ir adquirindo com o tempo. Eu só tenho 2 livros da lista e um desses que eu tenho é a Crônicas de Nárnia, que eu tenho nesse volume único. E também os livros são bem curtinhos, então eu acho que dá pra considerar ele como um só. O próximo livro é O Conde de Monte Cristo, que quem conhece sabe que é o Senhor Calhamaço, mas que eu também tenho muita vontade de ler. Eu não sei muito das histórias de cada livro, até porque eu não procuro ler a sinopse. Eu gosto já de começar a ler o livro assim, sem saber muito do que acontece. Então eu vou só mencionando aqui os livros que eu separei. Outro calhamaço também que eu separei foi A Dança da Morte, do Stephen King, que relata até um pouco do que a gente passou, né, sobre a pandemia. E eu vi muita gente que leu esse livro nessa época de pandemia e gostou muito, então também tenho muita vontade de ler. Outro livro que eu tenho aqui é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que eu tenho nessa edição aqui da Ciranda Cultural. É uma edição de bolsa, bem simples, mas o texto é igual a qualquer outro livro, né? Então eu nunca li Machado de Assis e coloquei esse aqui para conhecer a escrita do autor. O outro que eu separei foi Mulherzinhas, também é um clássico. A maioria dos livros que eu botei aqui foram clássicos. O próximo é Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e também Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. O próximo livro é Frankenstein, que a gente conhece a história pelo filme, né? Mas eu também nunca li o livro, tenho vontade de ler. Outro livro também que eu separei foi o Flores para Algernon, que ficou bem hypado aí nesses últimos anos, né? Tava todo mundo lendo no Booktube. O próximo é A Casa das Sete Mulheres, que eu era apaixonada pela série quando eu era criança. E eu descobri, acho que há pouco tempo, que foi baseado num livro. São 3 livros essa série, né? Uma trilogia. E o primeiro é A Casa das Sete Mulheres. E quando eu vi, eu fiquei enlouquecida querendo ler. Outro livro de terror clássico que eu botei também na lista foi Drácula, que falam que é muito bom e foi a partir daí que criaram essa cultura de vampiro e tal. Então também tenho vontade de conhecer. O próximo que eu coloquei na lista foi As Vinhas da Ira, que eu escuto muito a Ju Cerqueira falar sobre esse livro. É um dos livros preferidos da vida dela. Esse livro eu tenho até no Kindle, que eu baixei ele pelo Kindle Unlimited, mas ainda não li. Coloquei ele nessa lista. Outro livro que eu tenho vontade de ler é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E eu não tenho esse livro, eu tenho até um outro livro do autor que eu peguei num sebo há pouco tempo, que é Memórias das Minhas Putas Tristes. Esse aqui é bem fininho, mas eu tenho vontade de ler, assim, Os 100 Anos de Solidão, né, que é um clássico. Outro livro nacional que eu botei foi do Jorge Amado, Capitães de Areia,
também tenho muita vontade de ler. O outro livro dessa lista é E o Vento Levou. O próximo que eu coloquei foi 1984, do George Orwell, que as pessoas falam que remete até um pouco ao Big Brother, né, que é uma distopia, onde as pessoas eram observadas o tempo todo por câmeras. Então, sou bem curiosa pra saber. Coloquei outro livro do Stephen King, que é Novembro de 63, que falam que é um livro um pouco mais leve dele, né, assim, em relação a terror, mas também é um livro super elogiado. Um outro livro que eu botei foi Corte de Espinhos e Rosas, porque eu nunca li nada da Sarah J. Maas, e ela é super famosa, né, super conhecida, os livros dela de fantasia fazem muito sucesso, então eu tenho vontade de ler. Um outro livro clássico também que eu separei é O Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro mais infanto-juvenil, mas falam que é uma história muito bonita e é indicada para todas as idades, apesar de o público-alvo ser infanto-juvenil. Persuasão, da Jane Austen. Eu li só Orgulho e Preconceito e gostei muito. E eu tenho vontade de ler esse Persuasão, porque falam que tem uma carta muito bonita nesse livro. Esse eu também tenho no Kindle, que eu baixei através do Kindle Unlimited. Outro clássico também que eu tenho vontade de ler é O Grande Gatsby, que eu não faço ideia do que fala, mas tem um filme bem famoso que quem interpreta é o Leonardo DiCaprio. Um livro que eu tenho vontade também de ler é o Ana Karenina, que é do autor russo. E os autores russos dão um pouquinho de medo, né? Mas tenho muita vontade de ler esse livro também. E por último, eu botei aqui algum livro da Agatha Christie, que eu nunca li Agatha Christie. E eu gosto muito desse gênero de suspense. Eu até coloquei 2 nomes aqui de livros, que poderia ser qualquer um ou outro, que foi o Não Sobrou Nenhum e O Assassinato do Expresso do Oriente. Mas também se for outro livro não tem problema. Só tenho vontade de conhecer a autora, que tem, sei lá, mais de 60 livros publicados. Ou não sei. Enfim, essa foi a lista com os 30 livros que eu separei para ler aí durante esses 3 anos. Não sei se eu vou lendo nessa ordem que eu descrevi, mas eu vou atualizando vocês aqui. Quem sabe todo final de ano eu venho aqui e mostro quais livros eu li dessa lista. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam no canal para poder acompanhar aí os próximos vídeos. Desculpa se eu fiquei um pouco envergonhada, mas acredito que com o tempo isso vai melhorando. Um beijo!